Eu, no momento em que soube que havia blogs, resolvi criar uma hora depois de saber que já estava criado. Porque isso, quer dizer, isso eu correspondia, foi uma coisa que me apareceu como um instrumento que dava bem a coisas que eu já fazia. Bem, depois de uma série de anos com alguma inatividade ao nível da escrita, começava a escrever umas coisas e quando mandava uns artigos para os jornais. Então, nessa altura, trazia sempre um caderninho no bolso, depois passou a ser no palmo, né? Tomava absolutamente a partir das mais diversas coisas. Assim que dava ideias, mais tarde escrevia para qualquer coisa. E o blog, para mim, indicado foi isso. Foi no sítio onde eu tomava umas notas e já agora tinha uma vantagem adicional. Devia ser que tivesse algum feedback, não é? Ao contrário do João, eu não criei nenhum blog, cheguei à blogosfera em 2005 a convite de 3 colegas jornalistas e amigos no Glória Fácil, que já tinham o blog e às tantas convidaram-me, eu não fazia ideia nenhuma de que eram os blogs, achava, como eu hoje acho, de certo modo, que os blogs são coisas em que as pessoas se metem para se fazerem interessantes, aliás, não devia já dizer isto cada vez que há um debate. E tinha também a ideia que aquilo funcionava um bocado para esquemas de sedução. Isto agora de repente fazer comigo. Os esquemas de sedução que depois tinham mais ou menos proveito, digamos. E quando entrei no Glória Fácil, não fazia ideia nenhuma do que era a blogosfera portuguesa. Portanto, ao contrário do João, não só não criar um blog, como não escolhi o nome do blog, que achei que era muito bom, por acaso, ainda acho que Glória Fácil um grande nome, como não tinha ideia nenhuma do que é que aquilo era. Portanto, ao princípio eu escrevia e depois é que percebi que havia pessoas noutros blogs que liam e linkavam, que para mim era uma coisa completamente misteriosa, o que era isso dos links, não sabia fazer e também não sabia como é que se fazia e porque é que se fazia. Ora bom, a minha chegada a estas lides não tem rigorosamente nada a ver nem com a Fernanda nem com o João. Conhecia muito pela rama a blogosfera, muito por via da minha irmã João, até 2006. Em 2006, muito ligada à história do referendo do voto, eu entro, de facto, na blogosfera. E entro através, basicamente, uma pessoa que postava e que construiu o blog das Negras pela Escolha. E depois, eu achei, de facto, muita graça à experiência. Até porque uma das coisas que mais me motivou a não me vir embora foi o aspecto estudiano da blogosfera, que é uma coisa que me agrada imenso. A discussão, voltando à expressão da João, de facto a discussão da cabeça contra a cabeça é muito engraçado. E às vezes isto tornou-se um bichinho. Eu uso os blogs muito, continuo a usar como forma de testar ideias. Eu muitas vezes digo coisas que eu não sei se penso aquilo. Vamos ver o que é que vai dar. Não é? É assim, o processo de pensamento é assim. Vamos ver o que é que vai dar. E, portanto, eu correr esse risco, evidente, é muito mais difícil correr esse risco ao escrever um livro. Eu acho que aquilo que é interessante nos blogs é exatamente, como diz a João, com quem partilho o jugular, a conversa de cabeças, isto é, os argumentos que as pessoas apresentam, a maneira como escrevem, a maneira como pensam. Não me interessa rigorosamente nada outras coisas, e depois pode-me interessar ser amiga das pessoas, se as conhecer e se houver empatia, mas não me interessa nada para efeitos de discussão saber como é que as pessoas são, que cara é que têm. Bom. Até que ponto é que não temos discussões em que as pessoas estão, cada uma está a falar para seu lado? Não é bem uma discussão. Isso é outra coisa. Mas eu acho que isso existe. O que é que existe mais para ti? Qual é a tua experiência? Em relação a mim, ao uso e às questões em que eu participo, continua a ser muita discussão de ideias e a discussão de umas pessoas com as outras pessoas. Se esta indignação e se este meio fácil em que as pessoas se indignam à vontade, dizem o que querem, dizem o que lhes passa pela cabeça, são totalmente livres de exprimir a sua opinião, quais foram os resultados disso? Vamos ver. As pessoas dizem o que querem em qualquer circunstância. Não. O que querem. O que querem. Podem não querer dizer tudo. Dizem o que querem, exprimem-se. Nós vivemos num país livre e democrático, não há razão nenhuma para as pessoas não dizerem o que querem.
as pessoas, se te sentares num café e se estiveres a falar com as pessoas, as pessoas dizem o que querem. Claro, mas Eu creio que agora. aquilo que eventualmente poderá ser o que tu estás a dizer, não sei se estou a perceber bem, é que as pessoas passaram a usar um registro completamente público ao qual toda a gente tem acesso, não apenas as pessoas que estão sentadas à volta de uma mesa num café ou num sítio qualquer, para exprimir uma série de coisas. E isso implica que muitas vezes aquilo que as pessoas exprimem pode ser tido como, para além da indignação, pode ser tido como calunioso, pode ser tido como insultuoso, pode ser tido como qualquer coisa de inaceitável. Aquilo que as pessoas já diziam essas coisas. Aquilo que se passou foi que passaram a dizê-lo como se estivessem a escrever num jornal. Portanto, são coisas diferentes. Não me parece que aquilo que as pessoas dizem tenha mudado. O que mudou foi a forma como isso é difundido. Mas a agressividade, os blogs das particularidades regular é a quantidade, dentro dos blogs políticos, ser o blog com o maior número de mulheres. Aliás, não é incomum a diferença às regulares. Sim, os homens são incluídos. Claro. E isso, lembrei-me disto porque, por causa da história da atividade. Eu sou uma defensora da discussão acérrima e da discussão agressiva, sem ser, e este agressivo, e às vezes agressiva, não tenho medo nenhum do uso da agressividade na discussão. Agora, uma das coisas que nos acontece frequentemente, o nível de agressividade javarda em relação a nós, nomeadamente ao facto de sermos mulheres, é uma coisa divertida, é uma coisa divertida. As pessoas não perceberam bem que esta distinção muito nítida que havia entre espaço privado e espaço público desapareceu. Não é? Há vários níveis. Bom, e então o que a gente tem que fazer é adaptar a linguagem aos diversos níveis, mas a gente não percebe esta nuance. Então depois há aqui uma osmose, uma transmutação, que faz com que isto se perde. E portanto eu acho que em geral o nível da discussão baixo. Já, portanto, ou seja, há coisas nos blogs que são péssimas. Esta é uma delas. Agora vai dizer coisas boas, ou coisas muito boas. Portanto, as duas principais coisas que eu vejo nos blogs é, primeiro, houve uma nova geração que emergiu em Portugal, porque os mídias tradicionais estavam a tapá-la. Vocês viram a quantidade de gente que saltou dos blogs para os mass media. Se não fosse os blogs, isso não tinha acontecido. A começar pelo lado diferente, não é? E por aí fora, não é? Isso é uma coisa muito boa. Outra coisa que é muito boa foi um rejuvenescimento da escrita. Ou seja, eu acho que devido aos blogs há muito mais vivacidade de escrita hoje e depois há um renascimento até, não é? Do poder da escrita, do ocupado de escrita, essas coisas todas não havia. Esses são dois pontos muito positivos. A graça do Twitter é aquela imposição de 140 critérios. Que obriga a ouvir isso tudo, daí eu não sei o que, o debate, aquela coisa e depois muito a quente, não é? A graça que tem é ser a gente apicar-se uns aos outros e tal. E as pessoas gostarem deste estilo, que podem ser pessoas que pensam num momento diferente de mim, mas que acham graça, aquilo disso tudo daí, aquela coisinha e tal. Mas é muito diferente. Bem, por outro lado, o Twitter pode-se usar de muitas maneiras variadas, não é? Quer dizer, todas estas ferramentas, os blogs é a mesma coisa. Há muitas maneiras de blogar. A gente está a falar aqui de algumas, estamos a falar do que é mais típico dos blogs políticos, mas há blogs científicos, há blogs sobre comida. Pois, outros só sobre literatura, outros sobre isto, sobre tudo, não é? Portanto, claro. Naturalmente aí escreve-se de uma maneira diferente. Há pessoas que adoram escrever longos ensaios nos blogs, não é? Há outras que funcionam à base de coisas curtas e evidentemente são formas diferentes de intervir. Há um espaço enorme. Há muitas maneiras de conversar e muitos níveis de intensidade de conversa. Eu acho imensa graça o imediatismo do Twitter, é uma coisa que me dá gozo. No Twitter é essa ideia de falar com toda a gente. Claro que há pessoas com quem não se pode falar, não é? Pessoas que aparecem basicamente só para dizer barbaridades e, portanto, essas têm que ir à vida delas. Mas, de um modo geral, uma das coisas que eu acho mais interessante é como se pode ter milhares e milhares de pessoas a seguir-nos e a falar connosco e falarmos, não tendo a mesma opinião sobre tudo naturalmente, falarmos tudo com grande civilidade e com piadas e eu acho isso muito engraçado. Sim. E acho ao contrário do que tu dizes, que é possível ter conversas no Twitter sobre sapatos, sobre sutiãs. No dia houve uma conversa enorme sobre sutiãs.
Bem, gravatas, são vai sim, mas gravar. tem aquela coisa, o Twitter tem aquela coisa de enfim, estávamos a falar um bocado dos blogs e da troca intelectual. No Twitter não se pode dizer que haja propriamente uma troca intelectual muito intensa, é mais uma troca de piadas e de galhardetes, mas é um sítio que me agrada particularmente, muito mais que o Facebook, com o qual eu não sinto grande. Quer dizer, pronto, ok, tenho uma página no Facebook, mas não acho muita pena. Que é aquela coisa de tu conseguires falar com pessoas de todo lado. Podes estar a seguir os líbios que estão a falar da Revolução Líbia, podes estar a seguir os iranianos que estão em 2008, não, 9. Em 2009 era a grande loucura, nós ficámos todos acordados até às não sei quantas da manhã ali com os iranianos todos em fúria e nós com eles e não sei o quê. E isso é uma coisa muito entusiasmante. E mesmo em relação aos portugueses, enfim, uma coisa um bocado menos dramática, é muito interessante, a mim agrada-me imenso, porque também, como jornalista, eu gosto imenso de falar com toda a gente, e isso é uma coisa que é uma das coisas que eu mais prezo no jornalismo, é a possibilidade de falar com todas as pessoas, em todas as circunstâncias. A discussão nos blogs ajuda a afinar a discussão política de uma maneira que as pessoas cá fora não se apercebem bem. E eu lembro-me como é que foi. Cá fora é no mundo real. Eu lembro, por exemplo, houve em Portugal dois referendos sobre a interrupção voluntária da gravidez. E há uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo. Entre o primeiro há blogs, no segundo há. E então no primeiro a discussão foi extremamente confusa. No segundo foi muito mais alinhadinha. Alinhadinha porquê? Porque os partidos de documentários não houve nada. Porque a blogosfera ajuda muito a afinar a opinião. A gente está a ver como é que eu comparo. Portanto, depois quando se vai para a televisão, de facto, os argumentos já vão testados. Exato. E parece que o pessoal vem ensaiado.